Olá, bem-vindos a mais um encontro Cor Lumine de estudos do livro de ouro de Saint-Germain. Nós estamos finalizando o capítulo 20, intitulado Energia através das mãos. E ontem nós encerramos o nosso estudo quando Saint-Germain nos trouxe reflexões a respeito da utilização de agentes externos, do quanto nós potencializamos e atribuímos um poder que não existe a agentes externos no processo de autocura, quando nós deveríamos acionar a poderosa presença interior de Deus que há em nós para o nosso processo de autocura, e não criar dependências exteriores. Saint-Germain também falou um pouquinho ontem, através do livro de ouro, mais uma vez sobre a lei do perdão, sobre o quanto a lei do perdão está associada a esse processo de autocura. Então, o auto-perdão associado à autocura. Saint-Germain vem nos trazendo vários elementos neste capítulo, tanto que só na metade do capítulo é que ele entra diretamente no assunto energia através das mãos, mas ele vem desde o início do capítulo nos preparando, trazendo elementos extremamente importantes para o nosso processo de autocura. E aqui mais um, a lei do perdão. Então vamos lá dar continuidade. Ontem nós paramos o estudo exatamente nesta reflexão acerca da utilização e da potencialização do eu interior, e minimizando em nossas vidas as influências exteriores. Então vamos lá no finalzinho da página 66 do nosso material em PDF. Ela jamais se preocupa, ela quem? A presença eu sou. A presença eu sou jamais se preocupa com os erros do eu externo. E se o indivíduo compreendesse ao menos que lhe é possível desviar-se de todas essas atividades discordantes e dar à presença mestra eu sou no seu interior toda autoridade e poder para dissolver e consumir tais condições, não poderia nunca, de forma alguma, sentir as reações resultantes de suas más ações. Ontem nós finalizamos nesse parágrafo, Então Saint-Germain está dizendo que o auto-perdão é fundamental para o nosso processo evolutivo. Por quê? Porque a poderosa presença de Deus valoriza em nós as nossas ações em conexão com essa presença de Deus, e não as nossas ações conectadas ao eu inferior ou a agentes exteriores, Então, qual é o nosso foco? Assim como qual é o foco da presença de Deus que age em nós? É o bem e não os equívocos que nós cometemos. Então, diante de um equívoco cometido, não sendo coniventes, não é isso que eu estou dizendo, não é conivência com os nossos erros, mas é a aceitação de que estamos em processo evolutivo e que naturalmente, quanto mais maximizarmos em nossas vidas a atuação na luz, a atuação no bem, a vinculação com a conexão desta presença eu sou que é em nós, mais nós minimizaremos a nossa atuação vinculado a um eu inferior humano. É naturalmente que vai se dando, esse processo. É isso que Saint-Germain nos traz. Então, a presença de Deus em nós jamais enfatizará aquilo que merece julgamento, crítica ou condenação, E seja isso para com o outro e para conosco mesmo, A autocrítica, a autocondenação, o autojulgamento. Então, é a lei do perdão atuante
em nós. Vamos lá na continuidade, então, nós já estamos na página 67. Vamos expor o assunto sob outra forma. Quando a atenção consciente se fixa numa qualidade, impele a mesma a entrar na experiência do indivíduo. Tudo aquilo que um indivíduo, sentindo profundamente, vê em outro, força a ingressar em sua própria experiência. Esta é a prova indiscutível de que o único sentimento digno de uma pessoa cultivar é o desejo da presença do amor divino, e com isso quero dizer amor puro e desinteressado. Então aqui São Germain está nos dizendo, né, que o foco da nossa atenção, então percebem mais uma vez esta faculdade da inteligência sendo chamada à ativação em nós, né? A atenção, o foco consciente naquilo que é positivo, tanto nas características positivas em nós, quanto nas características positivas nos outros. Por quê? Porque o ato de criticar, julgar e condenar atrai para nós o foco dessa atenção. Então, aquilo que nós estamos observando de negativo no outro, nós potencializamos em nós. Então, por que não fazer o processo inverso, que é o natural, né? Na conexão com a presença eu sou? É focar o positivo no outro para que eu atraia para a minha vida aquilo que eu estou considerando como positivo, né? Então, o elogio de forma desinteressada, né? Saint Germain finaliza o parágrafo falando assim, que esse amor divino é um amor puro. Então ele se manifesta em nós de forma desinteressada. E Saint Germain está nos incentivando a cultivar essa experiência em nossas vidas, de valorizar os aspectos positivos, qualificando em nós aquilo que nós estamos admirando no outro, né? Aquilo que nós estamos abençoando no outro. Então, toda vez que eu perceber uma característica positiva no outro, que eu abençoe o outro, né? Elogiando, incentivando que ele potencialize cada vez mais esse aspecto positivo, valorizando o processo de aquisição que ele obteve, né? Foi uma conquista. Se ele está fazendo algo positivo conectado com a presença eu sou, foi uma conquista dele no processo evolutivo dele. Então, que isso seja valorizado por mim de forma desinteressada. É assim que se expressa o amor divino, o amor puro. Os discípulos se admiram muitas vezes de terem de atender a tantas condições em suas experiências, à medida que se tornam mais sensíveis. É porque encontram uma aparência que lhes foi ensinada não ser real, e ao permitirem que sua atenção nela se fixe, não só a atraem, como também a forçam a entrar em seus próprios mundos e depois têm de lutar para livrarem-se dela. Isso pode ser evitado retirando imediatamente a atenção da aparência, ciente de que eu sei que eu sou livre desta coisa para sempre, seja o que for. Então aqui Saint Germain está nos ensinando mais um decreto, né, dizendo, acentuando em nós o nosso processo libertador com relação àquelas características indesejadas que queremos eliminar de nossas experiências, né? Então quando eu percebo em mim uma característica negativa vinculada ao eu inferior humano, a minha atitude mais assertiva não é ficar me punindo, me culpando, né? Me criticando, me julgando, me condenando, não.
né? Através do autoconhecimento, eu tenho a capacidade de autoavaliação consciente. E quando eu percebo essa característica que eu não quero mais na minha experiência, então eu a elimino. Como? Né? Nós já aprendemos como fazer isso, através do fogo sagrado consumidor da chama violeta. Eu dissolvo esta característica indesejável e a substituo por uma outra que seja positiva e benéfica no meu processo. Então isso muda completamente, né, a forma de nos relacionarmos conosco e com os outros. É assim que nós aplicamos a lei do perdão em nossas vidas, né? Tendo uma mudança de atitude, uma mudança de concepção, né? De atuação, de olhar para o outro, de sentir o outro, bem como o processo interior também, né? De mim para comigo mesmo. E Saint Germain está dizendo também nesse parágrafo que é incoerente, né? Nós criamos para nossas vidas situações com as quais nós vamos lutar daqui a pouquinho para eliminá-las, porque o processo evolutivo requer uma depuração, né? Requer que nós eliminemos características que nos são prejudiciais e que nós acentuemos características que nos são benéficas ao nosso processo. Então é um duplo trabalho que nós temos aí, né? Quando incorporamos um hábito prejudicial às nossas vidas e depois precisamos eliminá-lo. Claro que tudo isso provém de uma falta de autocontrole do indivíduo ou de uma relutância em usar o autocontrole para governar o externo. Manifestam-se duas condições distintas nos discípulos. Uns estão bastante propensos a fazer o esforço, mas inconscientemente permitem que sua atenção se fixe nas coisas indesejáveis. Outros, por uma espécie de teimosia, insistem em não fazer o esforço necessário para conquistá-lo. Então aqui Saint Germain está trazendo duas características que os mestres observam em nós, né, enquanto estudantes, enquanto praticantes destes conhecimentos sagrados no nosso processo evolutivo. Então vamos agir, né, nessas duas condições que Saint Germain nos coloca. Na qual das duas nós nos encaixamos? Eu já estou consciente e faço um esforço para fixar a minha atenção no que é desejável, e aí eu oscilo nesse processo, né? Então, assim, é normal acontecer isso, porque acontece com todos nós. Ou pior, né? Eu insisto em não olhar para os aspectos positivos e continuo acentuando, voltando a minha atenção para aquilo que eu não quero mais na minha vida. Em qual das duas condições nós nos encaixamos? E tendo esta autoavaliação, né? Então, quando nos colocamos de forma consciente, entendendo em que ponto estamos do nosso processo, nós podemos agir conscientemente para que, no primeiro caso, né, quando nós já estamos conscientes, mas ainda oscilamos muito entre a atenção focada no bem ou a atenção focada numa energia mal qualificada, a nossa ação imediata é o quê? Redobrar o nosso processo de atenção, de observação, né? Esses elementos potencializados em nós, para que percebamos o momento que nós oscilamos para uma energia vibratória menor, né? Mais baixa, digamos assim. E imediatamente que utilizemos os elementos, os instrumentos que tenhamos em mãos para mudar esse quadro, né? Se eu estou com uma energia baixa, então que eu trabalhe em mim para elevá-la, para permanecer nela o menor tempo possível.
Então, que as nossas oscilações aconteçam em menores ondas possíveis, né? Para que nós alcancemos o equilíbrio. E se a condição na qual nós nos encontramos é a segunda, que nós ainda estamos insistindo em permanecer com o foco da nossa atenção naquilo que nos é prejudicial, então que nós atuemos diretamente sobre a nossa teimosia, utilizando o fogo sagrado consumidor, né? Eliminando a teimosia de nossas vidas, assumindo uma consciência maior, um esforço, uma persistência no sentido de instaurar bons hábitos na minha vida. Nenhum instrutor deverá jamais manter um pensamento de crítica com relação a qualquer discípulo, porque se o fizer, atrairá a mesma crítica sobre si mesmo. Se os estudantes captarem a ideia exata dessa questão, deixarão de proceder assim para sua própria proteção. Aqui Saint Germain nos traz um elemento extremamente importante, né? Nos mostrando que aquilo que nós criticamos no outro, mais uma vez ele está trazendo esse exemplo, é foco de atração para a nossa realidade, para as nossas experiências. Então nós precisamos nos proteger desta crítica e autocrítica, né? No sentido de potencializar e valorizar no outro e em nós mesmos características positivas e não o processo inverso, senão teríamos que estabelecer uma potencialização de nos proteger contra nós mesmos, né? Não nos cabe mais isso no nosso processo, eu me proteger daquilo de mal que eu estou criando para mim mesmo, né? Chega, né? Já precisamos, já é hora, já é momento de darmos um basta. Não, né? Nós podemos sim assumir uma condição de potencializar em nós aquilo que nós queremos manifestar e não mais termos que nos proteger dos nossos próprios pensamentos destoantes, desequilibrados, as nossas emoções desequilibradas. A crítica silenciosa ao verificar discrepâncias em um outro é pior do que se o fizesse por meio da palavra falada, porque o silêncio permite que a força se acumule. Quando qualquer discrepância atrair vossa atenção, dizei simplesmente à vossa poderosa presença eu sou. A presença eu sou está dentro daquela pessoa, e o que é humano não me concerne. Não importa que seja uma pessoa ou um objeto inanimado, porque desde que verifiqueis uma imperfeição, estareis introduzindo essa má qualidade em vossa própria experiência. Isso é tão importante que não pode ser suficientemente enfatizado. Então aqui vem mais um alerta, né? A crítica silenciosa. Saint Germain já nos trouxe em outros momentos do livro a importância do silenciar, né? A importância do acúmulo de energia no silêncio, no grande silêncio. E como nós temos o acúmulo de energia positiva, nós também temos nesse silêncio o acúmulo da energia negativa. Porque quem qualifica a energia é quem? Cada um de nós, né? Então aqui Saint Germain está nos dando mais um alerta. Né? Não basta não criticar através da palavra falada. É importante que a crítica também não seja permitida agir em nós no silêncio. Senão nós potencializamos, né? Nós damos mais força a essa crítica. Então vamos lá na continuidade. Vossa primeira atenção deveria ser sempre dirigida ao vosso próprio eu divino,
adorá-lo sempre. Isso vos dá a oportunidade e a força para vos elevardes à altura em que podeis ajudar a milhares, ao passo que agora só o podeis fazer a uns poucos. Aqui, pessoal, nós vamos parar o estudo de hoje nesse parágrafo, porque amanhã nós vamos retomá-lo, né? São Germain está nos dizendo aqui que nós podemos potencializar o alcance daquilo que estamos manifestando através do nosso eu divino. Então, quando eu potencializo a oportunidade e a força na elevação, na autoelevação, né? No meu processo evolutivo ascensional, eu alcanço um maior número de pessoas que podem ser beneficiadas com essa elevação do meu eu em conexão com o eu divino. Isso é maravilhoso, não é? Porque quanto mais nós caminharmos no nosso processo evolutivo ascensional, mais nós poderíamos colaborar com o nosso entorno, com a humanidade. E com isso finalizamos então o estudo de hoje, com gratidão à participação de cada um de vocês. Um beijo com muito amor, com amor divino no coração de cada um.